Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Sim. 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 Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso terceiro curso de qualidade e segurança do paciente, que anualmente é organizado pela Gerência de Risco e Núcleo de Segurança do Paciente do Instituto Dr. José Frota. Eu me chamo Jaqueline, eu sou enfermeira e atualmente estou na gerência de controle de riscos do hospital. Esse ano, a campanha Abril pela Segurança do Paciente, ela traz o tema Mais Acesso e Cuidado Integrado, né? E o slogan da campanha é Qualidade em Toda a Jornada. E foi exatamente pensando em todos esses pontos que nós trouxemos as temáticas que nós iremos abordar durante esses 10 dias. Como nós já informamos, nós teremos 10 encontros, cada encontro com 2 horas de duração, fazendo um total de 20 horas, que ao final do curso será emitido o certificado para aquelas pessoas que obtiverem pelo menos 75% de frequência às aulas, tá? Durante a apresentação, nós vamos colocar o link de frequência, e esse link vai nos ajudar na confecção dos certificados de vocês, tá bom? Outra coisa importante, algumas pessoas entraram no grupo, mas não fizeram a inscrição. Outras fizeram a inscrição e não entraram no grupo. Então, é importante que todos vocês que estão participando, assistindo o curso, utilizem o link de inscrição, tá? Realmente, formalizem a presença de vocês no curso, pela lista de frequência, para que a gente consiga, ao final, emitir certificados de acordo com o desenvolvimento de cada um de vocês, tá ok? Então, hoje nós vamos iniciar. Nós escolhemos 2 temas para dar início ao nosso curso, que nós entendemos que seja de grande relevância, né, que seria o engajamento da alta gestão no fortalecimento da cultura de segurança, considerando que sem a alta gestão a gente não consegue implementar processos, né, e também a cultura justa, porque sem ela a gente não desenvolve a cultura de segurança do paciente. Nós iríamos iniciar com a fala da doutora Riane Azevedo, que é a superintendente do Instituto Dr. José Frota, porém, ela teve um contratempo e não vai conseguir entrar em tempo conosco. Então, a doutora Cláudia Araripe, que é quem vai nos trazer a temática, ela vai começar com a gente, e quando a doutora Riane tiver disponibilidade, ela vai entrar, a gente interrompe um pouco para a fala dela. Tá ok, pessoal? Doutora Cláudia, boa noite. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite. Tem muito eco, né, gente? Acho que, assim, alguns microfones, assim... Eu gostaria de solicitar que todos desligassem o microfone. Antes da doutora Cláudia iniciar, eu gostaria de agradecê-la pelo aceite de contribuir conosco. A doutora Cláudia é uma grande idealizadora de campanhas pela segurança do paciente. Ela é formada em enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em cuidados clínicos em saúde pela UES, especialista em estomoterapia também pela UES, especialista em gestão de serviços de urgência pelo Sírio-Libanês, especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, possui MBA em gestão de pessoas e está atualmente à frente de toda a equipe de enfermagem do Instituto Dr. José Frota. Então, ela é a nossa diretora de enfermagem e, com certeza, deve estar trazendo alguns conceitos e, considerando que esse é um tema que ela gosta muito, então, eu acredito que a aula vai ser muito boa. Mais uma vez, doutora Cláudia, muito obrigada pelo seu aceite e pode dar
início à sua apresentação. Boa noite, gente. Boa noite, né, doutora Jaqueline? Primeiro, aí, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, quando a gente olha aqui mais de 180 pessoas numa sala, né? Alguns nomes conhecidos nossos, outros eu vi aqui de pessoas, inclusive, de outros estados. Então, a gente vê aqui a magnitude desse curso, que ao longo dos anos, né, já vem aí se consolidando, é uma, assim, uma vitória muito grande aí do núcleo de segurança, da gerência de risco do IJF. Então, para mim é uma honra estar aqui, e ainda mais falando de um tema tão maravilhoso, né? Aqui, se Deus quiser, daqui a pouquinho a doutora Riane vai entrar, e assim, né, como a doutora Jaqueline falou, sintam-se à vontade para colocar algumas dúvidas aí no chat e tudo, ao final a gente pode responder. Só que assim, vou até fazer já um acordo com vocês. Esse tema ele é tão gostoso, gente, tão bom de se falar, que ele não vale a pena a gente estar fazendo, né, estar trabalhando ele com abordagem muito teórica, muito assim. Eu acho que o mais bacana desse tema é a gente conversar sobre ele. Porque, afinal de contas, cultura, né, não adianta ela estar só, ela não se faz, né, na verdade, só no papel, só nas normas ali escritas, ela se faz presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu preparei aqui, com muito carinho para vocês, uma conversa, tá certo? Tá compartilhando a tela. Aqui, alguém consegue ver? Eu estou compartilhando a tela. Está aqui na tela ainda de entrada. E eu estou num videozinho embaixo. Acho que é só organizar as tuas configurações. Estou vendo aqui algumas pessoas colocando. Mas vocês conseguem ver a apresentação? Vou começar aqui com uma pergunta. Tá certo? Porque, como eu estava falando, cultura a gente faz no nosso dia a dia. Olha aqui, a gente já começa aqui pensando a respeito, né? Você, profissional da saúde, gestor, você que está aí do outro lado aqui conosco, você puniria um profissional que cometeu um erro tentando salvar uma vida? Olha lá, a gente já começa de uma maneira, né? Vou mais. Você, profissional, se sente seguro para comunicar um erro que você cometeu? Olha aí. É os dois lados da mesma moeda, né? Essa pergunta, gente, a gente já começa com ela para poder trazer aqui não apenas, como eu falei, os conceitos, mas a aplicabilidade prática dessa temática, né, de cultura justa aí dentro da segurança do paciente, dentro das instituições de saúde de uma maneira geral. Só que às vezes a gente pensa também assim em apenas achando, né, que a cultura, muito bem, a Silvânia Gotano, né, a punição não traz melhoria e mudanças, é isso aí. A gente pensa que cultura justa é apenas não punir. Só que o conceito, gente, ele é maior do que isso, tá? Bem maior do que isso. Uma cultura justa, ela não elimina a responsabilidade, ela redefine como ela é aplicada. Deu para sacar aqui, né, o que esse conceito diz no nosso dia a dia? Olha só, não é passar o pano, né, uma expressão aqui do nosso estado, não é passar o pano para qualquer pessoa, qualquer profissional, mas sim, né, redefinir responsabilidades. Olha que bacana. E como é que a gente faz cultura justa? Primeiro, para a gente falar sobre cultura de segurança, a gente tem que falar, né, aqui o que é uma organização de alta confiabilidade. Uma organização de alta confiabilidade, gente, é aquela organização que se preocupa com os seus processos de trabalho, de modo a evitar os erros. Isso com uma visão sistêmica, né? Passa mais devagar, tá certo. Né? Isso com uma visão sistêmica.
E esse conceito de cultura de segurança, vamos já aqui conversar um pouquinho sobre ele tem, inclusive, os seus níveis de maturidade. E a cultura justa, ela está atrelada. A gente não tem como evoluir em cultura de segurança, desenvolver maturidade sobre isso dentro de qualquer organização, porque quando a gente fala nesse tema, ele não é um tema exclusivo da saúde, né? Como eu estava falando aqui, organizações de alta confiabilidade, por exemplo, a gente tem a aviação. Se a gente fosse aqui trazer algumas estatísticas, a gente veria, por exemplo, dentro de um score de risco, que a aviação e até, gente, o transporte rodoviário, olha só, eles têm níveis de segurança maior do que a saúde. Algumas especialidades da área da saúde, elas se destacam aí em níveis de segurança, mas a saúde como um todo, ela ainda está aí buscando vencer esse desafio, né, para se tornar realmente um sistema seguro. O que não é simples, porque nós somos um sistema muito complexo, né? Então a gente precisa também ter isso em mente. E quando a gente fala aí dentro desse conceito de cultura de segurança, né, quem trouxe esse conceito, esse fundamento aí de cultura justa? James Reason, que é o mesmo, né, da teoria do queijo suíço, que fala o quê? Que um erro, gente, ele não acontece por acaso. É como se a gente precisasse de várias fatias daquele queijo, né? Que elas ali juntinhas, o queijo suíço é aquele queijo do buraquinho, então que aqueles buraquinhos estivessem alinhados para que um evento acontecesse. Então, por exemplo, eu preciso, se eu tiver um procedimento escrito, se eu tiver um treinamento realizado, se eu tiver uma equipe, né, bem dimensionada, se eu tiver condições de trabalho, cada coisa dessa que eu estou colocando é como se fosse uma barreira que impede que o erro aconteça. Quando essas barreiras não existem e esse queijo ali ele se alinha, acontece o evento. E aí, James Reason, ele trouxe, dentro dessa teoria da cultura de segurança, né, a cultura justa como uma parte de um modelo da cultura organizacional. Apesar do erro ele ser tratado como algo sistêmico, como eu coloquei aqui, coloquei exemplos de documentos, de estrutura, de treinamento, né, que são questões organizacionais, que juntas, quando elas não estão alinhadas, elas ajudam, né, a ocorrência aí do erro, mas ele, junto com essa visão sistêmica, ele traz o equilíbrio entre a responsabilização e o aprendizado. Quem trabalha com cultura justa, gente, troca a pergunta, né? Quem causou o problema para o que deu errado? O que aconteceu? Em vez de a gente procurar imediatamente culpabilizar ali a pessoa envolvida naquele evento. E para a gente conseguir, né, trazer esses fundamentos, né, trazer para o nosso dia a dia, é preciso o quê? Eu preciso fundamentar. Eu preciso ter um ambiente de confiança, é a primeira coisa, porque as pessoas precisam se sentir seguras para notificar, seguras para falar sobre riscos, porque quanto mais a gente evolui em cultura de segurança, por exemplo, a gente deixa, inclusive, de notificar apenas o evento e a gente passa a notificar a circunstância de risco. Olha só que bacana, né? Que evolução. Um outro fundamento é o aprendizado organizacional. Quando acontece um evento, ou quando a gente vai avaliar um evento, o mais importante não é procurar o culpado, e sim trazer a mudança. A mudança no sentido de melhoria de processo, de infraestrutura, de modo que faça com que o evento não aconteça novamente, ou que ele diminua as chances de acontecer. Estava falando no slide anterior, né, sobre as organizações de alta confiabilidade.
Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada pela aviação, né? Inclusive, tem um presente para vocês no final da nossa aula. Mas, assim, a aviação, tenho muitos amigos de lá, dessa área, e que trabalham justamente com a parte da segurança operacional. E eles têm uma frase, gente, que eu acho fantástica. Eles dizem assim, olha, tem tudo a ver com essa questão do aprendizado organizacional. Eles dizem assim, na aviação, nenhuma vida perdida é em vão. Olha aqui. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que quando acontece um evento, ele é tão bem estudado que ele precisa trazer consigo melhorias. E aí são melhorias de processos, de infraestrutura, de tudo isso que a gente está colocando como partes fundamentais aí para um evento acontecer. Se a gente tivesse aqui tempo, ia contar para vocês exemplos, né, de acidentes aéreos, onde, por exemplo, se imaginava antigamente que a falha, né, o que tinha levado como fator preponderante à ocorrência do evento seria, por exemplo, falhas mecânicas, mas quando se vai analisar ali o que a gente conhece, né, popularmente como caixa preta, se via o quê? Que 80% das causas estavam relacionadas a fatores humanos. Por isso, gente, um dos próximos pilares, né, dos fundamentos aí da cultura justa é a responsabilização profissional. Uma pessoa que comete um erro, que não teve a intenção de cometer, ele não pode ser tratado da mesma maneira como aquela pessoa que comete algo por dolo, que tinha a intenção, tinha a consciência. Na cultura justa do evento, o que pesa mais não é nem o desfecho, olha só, mas sim a intenção. Isso é muito rico, gente, muito mesmo. E aí, por que que essa cultura justa ela é tão essencial na saúde, né? Olha só, essa pirâmide, né, ela está trazendo aqui o quê? Como se na maioria, né, dali, em maior proporção para a ocorrência desses eventos, a gente tem as falhas latentes, né, aquilo que a gente enxerga como circunstância de risco, aquilo que a gente, às vezes, está ali automatizado no nosso dia a dia. Depois, aqui, o erro humano, né, como responsável aí, mais ou menos, como eu falei para vocês, por 80%, né, fatores, por exemplo, como a comunicação, estão relacionados à maioria dos eventos, negligência e conduta intencional. Graças a Deus que a gente vê que essa parte, né, do dolo é um número menor, né, aí dessa pirâmide. E por que ela é tão essencial? Primeiro, a gente já até falou aqui sobre isso, né? A gente é uma organização muito complexa. Então, nós profissionais estamos o tempo todo, né? E os nossos pacientes ali envoltos em processos que têm um risco naturalmente elevado. O erro, ele acaba fazendo parte ali da complexidade assistencial. Só que antigamente a gente responsabilizava, né, o paciente, a gente tratava, inclusive tinha algumas pessoas que achavam, a gente via no cotidiano, por exemplo, você assinou um termo de responsabilidade, de você foi orientado. Só que não é bem assim, né? Não é algo tipo, aconteceu, como se diz assim, porque Deus quis. Quando acontece algo, hoje a gente já compreende que a gente precisa analisar. E a gente tem aí dados da OMS e da Anvisa que nos demonstram cada vez mais que a maior parte, né, dos eventos que acontecem são evitáveis. Gente, e eu não estou falando de eventos raros, assim, pontuais, não. Estou falando de eventos, por exemplo, uma lesão por pressão, né? Eu sou estomoterapeuta também, então, o que a gente escuta ainda de algumas pessoas, né? Que todo paciente de terapia intensiva, ele naturalmente desenvolve uma lesão por pressão. Não, gente.
95% das lesões por pressão, elas são consideradas evitáveis. Mas para que ela seja evitada, a gente precisa fazer tudo o que tem no protocolo, e é um protocolo complexo, que aí começa com a avaliação do risco, com a implementação de medidas preventivas de acordo com o risco daquele paciente, né? E aí, com o treinamento da equipe, com a disposição de tecnologias, enfim, se tudo aquilo, né, que está disponível dentro do protocolo foi feito e o paciente desenvolveu a lesão, ela é considerada uma lesão inevitável. O paciente iria desenvolver de qualquer forma. Só que esse percentual, gente, é em torno ali de 5%. É diferente do que a gente vê, às vezes, como um número de lesões, assim, em torno de 40% nas unidades de terapia intensiva pelo Brasil, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente poder conversar. Falei para vocês que era conversa, então não adianta só trazer aqui apenas os dados. Sou enfermeira, então estou trazendo aqui um exemplo envolvendo a nossa categoria, mas que pode acontecer com qualquer profissional da saúde. Vamos lá. Um técnico de enfermagem administra uma dose duplicada por falta de checagem. Você que está aqui me ouvindo, né? Vamos fazer aqui um exercício. Como você trataria esse caso? Se a gente for pensar numa cultura punitiva, numa cultura tradicional, como esse caso seria tratado? Eu sei que tem muitos gestores participando, então, como aqui a visão é a visão prática, vamos lá pensar. Você recebeu uma notificação dessa situação. Você tem alguns caminhos. Um caminho que as pessoas acreditam, às vezes, que é o caminho correto, melhor, é dizer assim, eu vou fazer um feedback com o profissional, tá? Embora a palavra feedback deva ser encarada sempre como algo de aprendizado, certo? Olha aqui, como algo de aprendizado, como algo que a gente deveria trazer para o nosso dia a dia, algo que nós, gestores, deveríamos estar capacitados para fazer. Nesse caso específico, não seria a melhor abordagem, apesar de ser aí uma palavra da moda das grandes instituições. Porque ela atribui ao profissional exclusivamente a responsabilidade sobre o evento. Olha só. E se eu, né, aqui uma pessoa está colocando que foi negligente, vamos ver, essa é uma abordagem. Mas se eu punir essa pessoa, eu estou apenas fazendo o quê? Isolando o erro. Se eu já tenho uma cultura instituída, uma cultura justa, madura, dentro da minha instituição, e eu vou fazer a análise sistêmica do que aconteceu, eu vou evitar que o erro se repita. Vamos lá. Como é que a cultura justa, né, abordaria esse evento? A primeira pergunta, gente, é o que realmente aconteceu. Falamos aqui do James Reason, das circunstâncias que levam a um evento. Então, vamos lá, vamos pensar. A gente precisaria analisar, né, aqui sistemicamente, dando aqui um exemplo raso, né, mas, por exemplo, ali toda a cadeia medicamentosa. Como veio a prescrição, aprazamento, dispensação, o processo mesmo de trabalho ali da administração, enfim, eu precisaria analisar o que aconteceu, compreender o motivo. A partir da compreensão desses motivos, aí eu vou me perguntar, quais melhorias poderiam surgir a partir dessa análise? Quando a gente analisa o processo,
certo? Quando a gente analisa o processo, a gente enxerga as oportunidades de melhoria. E não apenas isola o profissional, né? Esse, gente, é um exemplo simples, mas ele é muito didático para a gente poder compreender como a gente traz esse conceito para o nosso dia a dia. Ok? Dentro desse conceito de cultura justa, uma das lições principais é que pessoas não são o problema. Tá? Então, não adianta eu fazer a caça às bruxas, eu ficar procurando culpados, colocando ali um alto peso nas pessoas. Isso vai me gerar o quê? Vai me gerar um retrocesso. As pessoas não vão se sentir seguras para notificar. Lembra da primeira pergunta? Do julgamento e da segurança de dizer, olha, eu errei. Quando eu trato só com a punição, isso vai permanecer desse jeito, não vai avançar. As pessoas, dentro de um processo de cultura justa, elas são a chave para encontrar as soluções. A punição, gente, puramente, sem avaliação, tá? Ela isola. A análise sistêmica, que é saber o que aconteceu de fato, integra, aprende e previne novos eventos. E é isso que a gente quer, né? Dentro aí de uma cultura de segurança. E como é que eu vou reconhecer o tipo de cultura da minha instituição? Vamos lá. A gente tem como se fosse, a gente poderia trabalhar aqui com uma figura como se fosse uma pirâmide, né, para mostrar aqui o nível de evolução, mas eu trouxe esse exemplo, essa imagem, porque ela vai descrevendo, inclusive, as características das instituições por nível de maturidade de segurança. Olha só, ainda existem no mundo, tá, instituições que estão nesse primeiro nível. É aquela instituição, gente, que não pode dizer que tem cultura de segurança implantada. Essas instituições, elas estão no nível que a gente chama de cultura patológica. Como é que acontece nessas instituições? Vamos lá. Incidentes são vistos como inevitáveis, ou seja, aconteceu por culpa de alguém, né? A gente não vê essa perspectiva, como eu falei aqui, de que a maior parte dos eventos realmente é evitável, tá? A gente trabalha unicamente com a visão de culpabilizar o profissional. A gente, nessas instituições, não tem engajamento, ou o engajamento é escasso. Os treinamentos, eles são desvalorizados, e isso é, assim, de uma maneira geral, dentro da instituição. E nessas instituições, o que é realizado é aquilo apenas que é obrigatório, tá? O segundo nível, que eu me atrevo a dizer que provavelmente é o nível onde a maior parte dos hospitais pelo Brasil está, é aquele nível de cultura reativa, tá? É como, assim, aquela frasezinha do Brasil, né? Eu fecho a porta quando o ladrão entra. Então, eu reajo quando o evento acontece. Eu vou trabalhar só a reação. Eu não trabalho a prevenção. Olha aí. Nesse nível de maturidade, os indivíduos ainda são culpados, punidos, têm ação corretiva, mas não tem continuidade. Aconteceu um evento, às vezes um evento grave, se reúne todo mundo, fala sobre o evento, trata ali alguma coisa, mas amanhã é um novo dia. Os processos não mudam, as coisas não engajam. E aqui eu tenho certeza, gente, que todos nós temos um exemplo didático para pensar sobre isso. Meu padrasto, a mãe dele estava internada num hospital em Fortaleza, um hospital privado. Isso tem cerca de 10 anos, tá? E ela estava numa enfermaria com outro paciente. Quando o profissional entrou para fazer a medicação, era à noite,
Olha só o que vamos colocando aqui para vocês entenderem todo o contexto. E a acompanhante do leito vizinho disse que não era para acender a luz, porque não queria ser incomodada. O técnico foi fazer a medicação, aliás, a dieta, com a luz apagada. Quem estava acompanhando a paciente era minha mãe. E ela disse, não vai ficar, não vai fazer, não vai deixar com a luz apagada, vai acender. Quando ela acendeu a luz, a dieta estava conectada no acesso venoso central. Aí a técnica puxou rapidamente, ficou muito nervosa, correu. Em poucos minutos, estava os enfermeiros, médicos e tudo ali na enfermaria. Ninguém falou nada sobre o que tinha acontecido e simplesmente levaram a paciente para a UTI. Certo? Na UTI, ela veio a falecer por um tromboembolismo, né? Causado pela administração na via errada. O que foi que aconteceu nessa circunstância, na época? O hospital deu como resposta a demissão da profissional. Eu pergunto para vocês, esse é um exemplo de cultura de segurança? É um exemplo de cultura justa? Vamos lá pensar. Um hospital privado, onde a profissional estava sendo ali assediada pelo próprio paciente acompanhante para não cumprir uma norma de segurança, onde ela se sentiu, né, coagida a não acender a luz. Olha só, toda a análise ali superficial do evento, porque isso tem muitos anos, então eu não estava lá, não acompanhei de perto, só colocando aqui o que a acompanhante trouxe, né, para falar. Quando aconteceu, todo mundo correu. A gente sabe que vaga de UTI é ouro, mas na hora disseram, não, é melhor para ela ficar na UTI. Mas ninguém disse o que tinha de fato acontecido. E como conduta, como resposta da instituição, foi simplesmente a demissão da funcionária. Eu pergunto para vocês, essa conduta trouxe melhoria de processo? Trouxe garantia de que esse tipo de evento não iria mais acontecer? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Isso é como eu estou falando para vocês. Aconteceu, há muito tempo. Mas será que não pode estar acontecendo hoje em algum hospital aí pelo nosso país? Infelizmente, sim. Por isso que a gente tem que trazer esse tema, e eu agradeço aqui mais uma vez, né, a equipe toda da GECO, do nosso núcleo de segurança, inclusive, na minha humilde opinião, sabiamente começando um curso tão bom como esse, tão forte como esse, com um tema dessa natureza. Porque depois, para a gente, eu estava dando uma olhada na programação, ela está incrível. Mas quando a gente começa falando sobre comportamento, sobre cultura, é mais fácil a gente pensar como implementar as outras temáticas no nosso dia a dia. Não adianta, gente, eu ter protocolos belíssimos, feitos baseados em guidelines, em literaturas modernas e tudo, dentro das gavetas. A gente precisa estar ali com as pessoas. E aí, falando em pessoas, né, vamos subir aqui mais um degrau na nossa cultura. A gente saiu aqui da reativa, e a gente vai para a calculista. Na cultura calculista, é isso que eu estava falando aqui sobre trazer as pessoas, sobre trazer, por exemplo, a questão dos protocolos. Olha só aí a descrição. Na cultura calculista, existe um gerenciamento da segurança. Tem monitoramento de dados, eu vou lá, já consigo trabalhar indicador, não estou só esperando que o evento aconteça, né? Mas as ações ainda são impostas e há pouco envolvimento, tá? Há um reporte de eventos e há investimento em capacitação. Normalmente, como é que acontece?
nessas instituições. A gente já tem uma organização maior, a gente já tem, por exemplo, às vezes um núcleo de qualidade, núcleo de segurança aliativo, mas que, por alguma questão organizacional, eles não conseguem ainda chegar ao Gemba. E o que é Gemba? O que significa essa palavra? Essa palavra, gente, quem trabalha aí com a filosofia Lean, né, que é de puxar os sistemas, da gente agregar valor aos nossos fluxos, aos nossos processos de trabalho, significa o quê? O local onde as coisas acontecem. É lá na ponta, com as pessoas que executam o processo. Às vezes, com a melhor das intenções, a gente elabora um protocolo, a gente elabora um fluxo que é inviável na vida real. Se ele é inviável, gente, se ele não tem aplicabilidade, ele não está me servindo. Porque não adianta eu mostrar para uma auditoria, né, assim, para a própria vigilância, para qualquer que seja o órgão, que eu tenho um protocolo, se as pessoas não sabem que ele existe. Exatamente, a pessoa colocou aqui, o núcleo sozinho não consegue, precisa de apoio. É exatamente isso. Quando o núcleo se sente sozinho, ele está aí nesse nível. Você vê que é um nível mediano. As coisas já avançaram, tá? Mas os resultados, o engajamento, o envolvimento ainda não veio. Quando a gente passa para o nível proativo, isso aqui é top das galáxias, gente, aqui, instituições que já estão nesse nível já podem se considerar com um nível, né, bacana, né, de segurança do paciente. Essas instituições, né, a segurança ela faz parte da rotina, olha só. Tem uma relação forte com a melhoria de processos, né? Não é só ali a infraestrutura, a gente já está falando em melhoria de processos. Há envolvimento das pessoas, engajamento, reconhecimento e desenvolvimento. Lembra daquela frasezinha que a gente não faz melhoria sem as pessoas? Pois é. Olha só, quanto mais eu invisto em pessoas, mais eu avanço em cultura de segurança. Lembra que eu falei do percentual? Qual é o percentual, gente, de erros na saúde, de causas relacionadas? 70% a 80% relacionado a fator humano. Então, eu preciso investir nas pessoas. E aí, o nível top, né, master, aí, de maturidade, é aquela cultura participativa. É a cultura aperfeiçoada continuamente, né, que tem um alto envolvimento das pessoas, que o ambiente é saudável, que tem uma interface entre as áreas, essas áreas são colaborativas, ninguém quer ser uma ilha de excelência, a gente sabe que eu não quero que o evento aconteça em nenhuma área do meu hospital e não apenas na minha, né? O foco é o desenvolvimento de competências, a gente está querendo ali aprender continuamente e motivar as pessoas a continuar. Vamos lá dar um exemplo prático de como fazer isso. A gente tem, por exemplo, indicadores de infecção hospitalar. A gente sabe que são eventos preveníveis, tá? Se esse indicador vai para o e-mail do gestor e ele continua lá no e-mail, ou é impresso, arquivado em algum lugar, onde é que eu estou aí no nível? Eu estou ali numa cultura calculista, certo? Se eu pego esse indicador e eu mostro para a minha equipe, eu converso com a equipe, eu deixo eles à vontade para falarem a respeito, eu estou evoluindo no nível de cultura. Posso pegar, por exemplo, um indicador de adesão da higienização das mãos e o indicador de infecção hospitalar, né? Ali, que são indicadores que estão correlacionados. Quando eu mostro para as pessoas, por exemplo, qual foi o índice da nossa unidade e qual foi a repercussão disso para a infecção, e eu pergunto para eles, gente, o que está acontecendo? O que pode melhorar? A gente vê ideias brilhantes. Nunca vou esquecer de quando a gente participou de um dos projetos aí do Ministério da Saúde, e tinha
Por exemplo, uma questão de ver, por exemplo, se tinha álcool gel nos leitos da unidade de terapia intensiva. E aí, o que a equipe falou? Olha, tem, mas ele está lá na parede, na cabeceira do paciente. Para eu chegar lá, eu preciso passar por todos esses equipamentos aqui, e é muito difícil. Então, às vezes, eu acabo não utilizando. E a equipe sugeriu que o suporte ficasse na peseira da cama, onde ele tivesse contato imediatamente ao se aproximar da ilha do paciente. Gente, essa é uma sugestão simples, efetiva, barata, né? Mas que traz o quê? Envolvimento das pessoas que vão precisar utilizar, simplesmente mais eficaz, exatamente. Mas quem é que ia pensar nisso? É a gente lá dentro de uma sala? Não, a gente olha na internet ali o que é que tem de coisa e compra. Mas às vezes a gente gastou o dinheiro, comprou o insumo, fez tudo, e ele não é adequado para a minha equipe utilizar. E como é que eu vou saber disso? Se a equipe souber qual é o resultado do trabalho dela. Esse é um desafio muito grande, gente. E aí também comemorar as vitórias, né? Acertar com as pessoas os acordos, implementar as melhorias, e essas melhorias elas não precisam ser grandes, não precisam ser disruptivas, coisas simples, né? Que podem ali melhorar no nosso cotidiano, podem ser realmente muito eficazes. E as pessoas se sentem parte do processo. Então, quando a gente quer avançar em cultura, a gente escuta as pessoas, né? O alinhamento, né, da equipe e gestão gera grandes resultados. A colega está colocando, é exatamente isso, né? E isso é um desafio, gente. Tanto é que a gente ainda tem aí números absurdos de eventos. E isso é uma coisa que assim, nos traz muita reflexão. A Jaqueline falou sobre o meu perfil, e eu, antes de sair, né, em 2013, aí a legislação em relação à segurança do paciente com esse nome, né, mas já antes sempre existiu correntes de pensamentos e tudo sobre isso, e eu me lembro muito do desafio que eu enfrentei na própria academia, né? Quando eu fui trabalhar a minha especialização e o mestrado. Na época, eu coordenava uma unidade de neurocirurgia e, recém-formada, nunca tinha visto na vida uma DVE, derivação ventricular externa. E eu cheguei num determinado, né, no hospital que eu trabalhava, e fui apresentada aquilo. Na época, ela vai entregando a idade, né? As paredes, elas eram de azulejo, e a ADV, ela não, era apenas como se fosse tal qual um saco coletor, né, de sistema fechado de sonda vesical de demora. E as pessoas colavam na parede com esparadrapo. O que acontecia ali? Não tinha medição de altura, não tinha nada. Colava empiricamente. E um dia, um paciente com tumor cerebral, que naturalmente drena mais do que os outros, né, ele foi enchendo ali aquela bolsa e foi descendo, né, foi escorregando. Gente, chegou no chão, a nível do chão. Quem tem um pouquinho de experiência com o paciente da neurocirurgia compreende o que eu estou dizendo. Aconteceu uma complicação gravíssima chamada de colapso ventricular. O ventrículo cerebral fechou, porque teve uma diferença grande de pressão e aquele líquor foi drenado em excesso. E nessa época não existia, né, segurança, não existia essas coisas. E eu, curiosa, como sempre fui, interessada em segurança, fui estudar e estudei por uma tese de um engenheiro mecânico sobre a hidrodinâmica do cérebro. E na época, gente, tinha uma criança chamada Lívia na unidade. Lívia tinha 3 anos quando eu a conheci. Lívia nasceu prematura e na internação ela adquiriu uma infecção hospitalar
que fez com que, como complicação, ela adquirisse a hidrocefalia. Só que Lívia era linda e simplesmente a criança mais inteligente que eu conheci. A Lívia, ela me conquistou. Eu era diarista da unidade e ela me fazia literalmente de gato e sapato. Eu era apaixonada por ela. E eu pensei, na época, né? Eu não quero que isso aconteça com a Lívia. Não é justo que isso aconteça com a Lívia. E aí, na estomoterapia, diferente, né, dos colegas, eu não fui pesquisar feridas, estomas, incontinência. Eu fui por uma linha de tubos, sondas e drenos e fui pesquisar os eventos adversos evitáveis que poderiam ter relação com a prática da enfermagem, para que a gente pudesse identificar, ter esse diagnóstico. E no mestrado eu propus a implementação de um protocolo e dediquei à Lívia. Hoje a Lívia é uma mulher. A Lívia, toda vez ela botava a DVE, ela ficava bem. Quando ela botava a DVP, ficava ruim. Ela fez várias intervenções. A gente tinha criança, gente, que tinha feito 11 intervenções cirúrgicas. Então, o risco de infecção, do desenvolvimento, o risco do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu ficava tão preocupada com aquilo, né, e tudo, que aí a Lívia depois, ela fez uma DVA, fez a primeira DVA, né, a derivação ventriculoatrial, e hoje ela foi recente trocar pela questão da idade, do tamanho. Só que ela tem uma vida normal, gente. E assim como a Lívia, tem outros casos que não dá para a gente contar aqui. Mas todos nós temos uma Lívia nas nossas unidades, né? Alguém que a gente ama, alguém que tem tudo para viver. E eu tenho muito orgulho que lá no hospital eu consegui implementar meu protocolo, porque não é só fazer, não é só pesquisar. A gente conseguiu implementar e na época a gente conseguiu zerar os nossos eventos adversos. E olha que foi sofrido. Vocês pensam que é fácil? Ó. Na época, eu considerei 3 riscos. Foi a hiperdrenagem, a perda acidental do dispositivo e a lesão por pressão associada a dispositivo médico. Só que, esse ano que eu terminei o mestrado era 2009. Os próprios professores diziam, que história é essa de lesão por pressão associada a dispositivo médico? Isso não existe. Aí cortando assim as minhas asinhas, né? Mas eu, como sempre, não deixei as asas cortadas e fui lutar para implementar a prática. Em 2016, a NPUAP, que é o órgão internacional que regulamenta a lesão por pressão, criou essa categoria, porque ela realmente existia. E a gente, como estava lá no Gemba, a gente viu, detectou e preveniu. Então é isso, gente, a gente trazer para o nosso dia a dia. E como é que a gente traz isso, né, aqui dentro da história, né, implantar dentro da nossa instituição? Primeira coisa é o engajamento das lideranças. Uma liderança, gente, ela pode ser uma liderança promotora ou detratora. Uma liderança punitiva, ela não vai trazer esse engajamento, ela não vai trazer esse nível de envolvimento. Educação e comunicação, elas precisam ser alicerces. A gente precisa tratar a educação e a comunicação voltada para o desenvolvimento de competências. Entender quais são os nossos processos, quais são os pacientes que nós atendemos, compreender e ajudar as pessoas a compreender, porque assim como eu, que cheguei lá recém-formada e nunca tinha visto uma DVE, muitos outros chegam todos os dias nos seus hospitais. Né? Então, a gente precisa trabalhar, sim, educação e comunicação, mas sempre com o olhar de desenvolvimento das pessoas. Trabalhar com ferramentas de análise, para a gente poder, inclusive, padronizar a análise dos eventos. Gente, quanto mais a gente avança nesse nível de cultura, mais notificações a gente tem. Sabe por quê? Porque as pessoas se sentem livres para notificar. Elas sentem que tem espaço para melhorar. Não é a notificação, porque também existe o outro lado, né? De eu notificar para poder dizer o quê?
olha, puno aquela pessoa, eu estou notificando para entregar aqui uma coisa errada. Não é com esse olhar, é a notificação com o olhar da melhoria do processo. A notificar com querer que as coisas deem certo, né? Então, quanto mais eu avanço, mais as pessoas vão notificar. E vai ter um momento que elas não vão notificar apenas depois que o evento aconteceu. Elas vão notificar as circunstâncias de risco. Na aviação, trazendo aqui mais uma vez o exemplo, é lei, dentro lá das normas, notificar circunstância de risco. E se eu notifico uma circunstância de risco e nada é feito, e acontece algum evento que tem relação direta com aquela circunstância que foi notificada, aí a gente trabalha, sim, a responsabilização de quem deveria ter mudado, ter trazido a melhoria e não fez. Isso acontece já na aviação, né? Porque eles estão num nível muito mais avançado em termos de cultura. E a gente tem que ter também, gente, políticas claras de responsabilização. Porque, como eu falei, não é passar a mão na cabeça, né? É a gente diferenciar de uma maneira clara, transparente, honesta, o que é erro humano, o que é comportamento de risco e o que é uma conduta dolosa. É assim que trabalha a cultura justa. E o que é que diferencia nessas três coisas? O que diferencia? O erro, gente, ele acontece de forma não intencional. Eu errei sem querer errar, não era a minha intenção. Eu não quis trazer um risco de maneira consciente ali ao paciente, né? Não quis. O comportamento de risco, eu não tenho a intenção de causar o erro, mas eu conheço sim o risco. Então, quando eu deixo, por exemplo, de lavar as mãos, né, quando eu me recuso, por exemplo, a fazer a lista de verificação cirúrgica, né, isso é uma conduta, é um comportamento de risco. Ah, eu me neguei a preencher, a fazer a lista de verificação cirúrgica, mas não teve nenhum problema na cirurgia, deu tudo certo. Lembra que eu falei que a cultura, quando a gente fala em cultura justa, o desfecho importa menos do que o comportamento? Então, mesmo que tenha dado tudo certo naquele procedimento, o comportamento do profissional foi um comportamento de risco e ele deve ser trabalhado. E a conduta dolosa? A conduta dolosa é quando eu tenho a intenção de fazer algo errado. Não necessariamente com a intenção de causar o mal, mas eu sei que aquilo é errado e mesmo assim eu decido por fazê-lo, né? E eu tenho um risco consciente disso. Quando, por exemplo, eu fraudo um prontuário, quando eu desligo alarmes, né, das bombas para eu poder descansar. Eu sei o que significa aquilo dali. Eu sei qual é o risco. Então, eu estou escolhendo correr o risco, independente do resultado do paciente. E aí, gente, dentro das políticas da instituição, a tratativa desses três, né, comportamentos, ela precisa ser diferente ou eu não tenho uma cultura justa. Eu não posso pegar uma pessoa que agiu de maneira dolosa e tratar igual aquele que errou por uma circunstância, porque um processo não estava bem estabelecido, por um cansaço, por algo que ele não teve, de fato, a intenção de errar. Então, se eu trato os dois da mesma maneira, não posso jamais colocar que a minha instituição trabalha de maneira justa, né? Eu vi aqui bem rápido, né? A Conceição colocou sobre as notificações confidenciais. E isso é extremamente importante quando a gente quer trabalhar com a cultura, porque a gente não quer trabalhar essa questão como a gente estava falando, né? De estar entregando o colega, mas de estar colocando o que acontece e a instituição ter uma maneira clara, determinada de saber tratar, né? Cada comportamento desse. E eu acho, gente, que eu falo demais, né? Acabei aqui falando muita coisa. Espero, né,
que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, e eu queria trazer para vocês só uma última reflexão, né? Tentei aqui usar, aqui estava olhando o tempo inteiro, né? Mas olha, cultura justa não é sobre punir ou proteger, é sobre evoluir, tá? E aqui o presente para vocês. Sei que muita gente está vendo pelo celular, então não vai conseguir pegar o QR Code, mas qualquer coisa a gente passa, né, para vocês. Já disponibilizei nos nossos grupos lá do IJF. Esse é um e-book, tá? Da minha autoria. Quem tiver interesse em estudar mais sobre cultura, conhecer aí o que é que acontece na aviação, que a gente pode aprender para a saúde, tá aí gratuitamente para vocês, né? O que é que fala esse livro? Olha, são insights, tá? Sobre como aplicar os princípios do CRM. O que é o CRM? Não é o Conselho Regional de Medicina, né? É uma sigla em inglês que significa Treinamento de Recursos de Cabine. Foi algo que surgiu no final da década de 70 na aviação e que hoje está na 6ª geração, né? Treinando humanos. Eles começaram, gente, treinando obrigatoriamente só os pilotos e copilotos. Hoje eles treinam até a equipe de solo. E olha como é bacana. Mesmo, não importa quantos anos eu tenho de experiência, quantos títulos eu tenha, quantas estrelas, né, nos comandantes se tenha, todos são obrigados a serem treinados nessas questões que trabalham comunicação, liderança, segurança psicológica, né? Tudo isso. E o livro é bacana porque eu busquei, ao final de cada capítulo, indicar um filme, um livro, um exercício que a gente pode fazer no nosso cotidiano, nos nossos hospitais. E está aí gratuito para vocês, né? Quem não conseguir pegar pelo QR Code, depois eu me comprometo a encaminhar para a equipe para passar para vocês, né? Quem quiser ter acesso aí ao nosso e-book. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, doutora Cláudia, pela sua brilhante abordagem, né? Assim, como eu falei no início, não poderia ter um tema melhor para que ela abordasse do que esse, porque, como eu falei, ela realmente se dedica a trabalhar a segurança do paciente. É uma cabeça que não para, eu digo para ela às vezes que eu não sei nem que horas ela dorme, né, porque é um ritmo frenético e que sempre está trazendo muitas novidades. E algo que me chamou bastante a atenção, né, em relação a muito do que foi falado, foi uma frase que ela trouxe: pessoas não são o problema, elas são a chave para encontrar as soluções. E essa precisa ser a filosofia de trabalho, né, da gerência de risco e do núcleo de segurança do paciente. Como muito bem foi falado, se a gente instituir uma cultura de punição, a gente não consegue evoluir nos processos, porque o processo ele é feito por pessoas. Então, se nós não trabalharmos as pessoas, o processo ele certamente vai ser falho. Então, com isso, mais uma vez, eu agradeço a contribuição da doutora Cláudia. Infelizmente, a doutora Riane não conseguiu entrar, tá? Vamos ver como que a gente pode recuperar esse tema, porque certamente ela teria muito a contribuir conosco. Como a doutora Cláudia falou, ela está disponibilizando o e-book dela, que está fantástico. Quem tiver realmente a curiosidade, interesse em trabalhar essa temática, ele traz alguns insights para que a gente consiga desenvolver uma melhor prática no nosso dia, né? E traz essa correlação gigante com a aviação. A primeira vez que eu ouvi falar, né, em correlação entre a aviação e a segurança do paciente foi em uma abordagem com a doutora Cláudia, que ela trouxe o conceito de CRM, que até então todo mundo achava que era conselho
regional de medicina, e que na verdade não é, e trouxe algo que chama Power Distance, né, que eu guardei esse tema na minha cabeça, que ele trata exatamente de comportamento, como eu me comporto diante do outro profissional. Muitas vezes a gente se coloca ou se vê em algumas situações de estar lidando com o doutor fulano de tal, que é catedrático em determinado assunto, e a gente meio que se ressente, que se retrai em tratar, em falar, em abordar, né? E o Power Distance é exatamente isso. Muitas vezes eu sei o que está certo, eu sei qual é a conduta correta, porém, eu me retraio porque eu estou diante de uma figura muito solene. Algo que na aviação, eles trabalham diuturnamente para que esse conceito ele caia por terra. Então, cada pessoa tem a sua importância e cada pessoa é tratada pelo que ela faz e como ela faz. E quando eu falo pelo que ela faz, não estou falando em erros, né? Então, cada pessoa tem a importância pelo trabalho que ela realiza. Então, mais uma vez, obrigada, doutora Cláudia. Eu vi aqui que você disponibilizou os links. Caso alguém tenha algum problema de não conseguir, depois a gente consegue também fazer a disponibilização pelos grupos, tá? Eu gostaria de agradecer ao Fred, da Escola de Saúde Pública de Fortaleza, que é uma pessoa que deu uma contribuição gigantesca para que esse evento pudesse estar acontecendo. E, ao final, nós vamos encaminhar todas as aulas gravadas, tá ok? Então, vocês vão ter a oportunidade de, posteriormente, revisitar essas aulas e tratar o assunto da maneira como vocês julgarem melhor, tá ok? Nós vamos abrir os microfones. Caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, vamos dar 5 minutinhos só para uma pequena discussão. Boa noite, né? Eu gostaria, assim, de parabenizar a Cláudia, né? A doutora Cláudia, que eu já conheço por minha amiga lá desde a faculdade, né? E hoje é a minha diretora, já foi minha diretora tempos atrás. E falar, assim, da temática da cultura justa, né? A gente, quando pega um evento adverso, lá no núcleo de segurança do paciente, né? A gente tenta fazer uma análise mais profunda, né? Uma análise mais completa, né? E juntamente com as pessoas envolvidas da área, né? Porque a gente sempre pensa assim, se a gente mudar, se não for o João, for a Maria, aquele problema continua acontecendo, será que se eu mudar a personagem, os personagens envolvidos ali, será que isso ali continua acontecendo? Será que é os nossos processos que precisam ser melhorados? Ou isso aqui é permitido na nossa cultura, é permitido nos nossos padrões de atendimento? A gente tem que fazer toda essa análise, né? Trazer isso para o contexto, para a gente poder avaliar, para que a gente também tenha um aprendizado, né? E também, às vezes, quando você falou do feedback, ele às vezes é importante no sentido do que, às vezes, a pessoa envolvida, ela, né, os profissionais envolvidos, eles nem sabem que aquela atitude causou um evento mais lá na frente, que foi o pontapé, porque às vezes o evento, ele começa, mas ele tem aquele queijo suíço, né? Às vezes ele pode ter barreiras para que aquele evento seja barrado, mas às vezes, quando o evento ele acontece, a gente pensar numa seta atravessando aquele queijo suíço, essa seta vai aumentando de tamanho, né? Porque quando chega, porque acontece uma falha aqui, vai acontecendo outra ali, até chegar no paciente, né? Muitas vezes, né? E às vezes isso é importante, às vezes esse feedback, para dar conhecimento e aprendizado também para as pessoas, né? Eu também gostei muito das falas aqui dos participantes, né? Quando eles falaram de uma gestão participativa, é algo eficaz, né? Quando você trouxe o Gemba, né? Eu me lembrei muito também do nosso sistema de notificação. Nosso sistema de notificação, a última pergunta que ele faz é essa: qual a sua sugestão, né?
eu sempre, quando vou falar com eles, eu pergunto, a pessoa que está envolvida naquele incidente, ela viveu, né? Então, ela pensa, se isso tivesse um processo, se tivesse seguido esse fluxo, né? E a gente tem essa, na nossa notificação, a gente tem essa pergunta, né? Para atrair o notificador. Quando a gente vai ler as notificações, a gente sempre olha qual a sugestão da pessoa que vivenciou isso, o que é que ela traz que a gente pode ser implementado, né? E outra coisa, outra questão, assim, dessa gestão participativa que eles falaram que traz resultados, que é mais eficaz, eu acho que é justamente por isso, a gente ir na ponta mesmo, para saber o que é que está acontecendo, né? Como eles se sentem, né? Diante daquele contexto, para trazer melhorias, né? Eu acho que é conhecer, né? Chegar perto de onde ocorre a assistência, para saber como é que ocorrem os erros, né? E assim a gente trazer melhorias, né? Juntamente. E foi só para parabenizá-la, né? Dizer que aqui foram muitos elogios, acho que você leu alguns, né? E são todos muito dignos mesmo, né? Já conheço você há muito tempo e sei que esses elogios aqui eu poderia até fazer muito mais, né? E é isso. Agradecer pela sua disponibilidade. Eu vi aqui que a doutora Ludmila Farias está assistindo também. Doutora Ludmila, ela estava na gerência de risco, né? Ela era gerente de risco do IJF até o final do ano passado, e foi por decisão, né, que foi implementado o primeiro curso, que foi realizado o primeiro curso de segurança do paciente, qualidade de segurança do paciente pela GECOL. Né, a Jaqueline Forte, que foi quem acabou de falar, ela é a nossa coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, e diariamente vem trabalhando para que as notificações, elas realmente cheguem, né? A gente sabe que por mais que a gente tente realizar uma assistência livre de qualquer risco, os eventos adversos, eles acontecem, as não conformidades também acontecem, e as pessoas precisam ter esse pensamento de que a notificação, ela vai ajudar na melhoria desse desfecho. Muitas vezes, as notificações, elas trazem benefícios a nível de Brasil, né? Nós temos uma tecnovigilância também muito efetiva, e da nossa tecnovigilância de algumas notificações que saíram da gerência de risco do IJF, gerou alerta nacional. Então, para que todo mundo entenda a importância realmente de se notificar, para que todo mundo entenda que notificar não é entregar o colega, né? Que notificar não é se colocar no fronte da batalha, mas, na verdade, a notificação, ela vai permitir que cada processo falho possa ser revisto, possa ser revisitado. Boa noite. Um ponto também que eu achei muito interessante, falando sobre a área da enfermagem, né, que a maioria, né, a gente sabe que a área da enfermagem é uma área, de certa forma, muito desunida, e alguns dos profissionais levam a questão do erro, né, em deletar o outro, isso. Então, nessa aula, eu estava vendo e fui passada isso, né, vou levar para a minha vida toda, essa questão, né, que ela botou aí a cultura da pirâmide, uma pirâmide que seria justa, aquela pessoa que cometeu um erro sem querer, porém, ela vai sim responder por aquele erro, mas não da forma que uma pessoa que cometeu o erro porque quis, né?
Então, foi algo que foi muito bom para a gente, foi algo que vai ser passado, espero que seja agregado na vida dos profissionais da saúde, né, de todos os profissionais da saúde, assim como eu. Agradeço muito a professora, né, a doutora, por ter passado esse pequeno conhecimento para a gente, sei que é uma pessoa de grande conhecimento e hoje ter tirado um tempinho aqui para estar passando para a gente. Muito obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou aqui de São Paulo. Estou muito feliz de participar desse mini curso com vocês. Quero agradecer a doutora, foi riquíssima a sua aula, doutora. E assim, aqui em São Paulo, a gente tem ainda muitos hospitais que ainda não tem a cultura justa implantada, porque assim, a gente sabe que vai do envolvimento dos gestores, né? Então, o gestor lá em cima, né, a alta direção, a ideia para o gestor, eles têm que abraçar essa causa para a gente conseguir trabalhar isso junto às áreas, né? Então, assim, já até pedi o seu contato ali para a gente pedir uma ajuda, para a gente ver como que a gente consegue fazer essa implantação toda, porque é riquíssimo, né? A gente tem lá na instituição onde eu trabalho, no hospital privado, a gente tem, sim, muitas notificações, mas ainda não tem o que muitas pessoas falaram também, que é o reporte para a área entender, né? Olha, vocês fizeram essa notificação e dessa notificação surgiu essa melhoria do processo. Muitas vezes não chega para eles, então eles notificam e não tem um retorno, né? E a Jaqueline até falou, olha, as nossas tecnovigilâncias, né, foram para fora, então teve uma repercussão, o quão importante é isso, a área saber disso, né? E a Jaque também falou, né, dessa questão de colocar no final da notificação, né, qual a sua sugestão. É uma perguntinha simples, Jaqueline, mas eu adorei a ideia, porque assim, eu estou notificando aí no final, né, naquela empolgação, ai, qual que é a sua sugestão? Muitas vezes eles têm a sugestão na ponta da língua, né? Então, a notificação ela vai vir, né, para uma melhoria de processo, mas já vai ter, muitas vezes, a solução do problema ali que está na pontinha com eles lá. Muito obrigada, só tenho a agradecer a vocês todas aí, viu? Quando, assim, eles verem, né, isso, aí você poder dizer a eles, você fez sugestão, a sua sugestão foi ouvida, vai se sentir mais participativo, né? Isso. Eu acho a parte mais importante da notificação, só pode essa resposta. É verdade, lá aqui, quando a gente passa, né, a gente lá da qualidade, a gente passa nos randos, né, acompanha as visitas multi nos andares, então a gente tenta pegar pelo menos uma notificação ou outra que tem uma melhoria de processo importante e leva para eles, fala, olha, notificaram isso em tal lugar e aconteceu isso, despadronizou o equipamento, né, o que melhorou do processo, e eles acham fantástico, né, porque, nossa, eu notifiquei e teve um resultado bom, não só para a minha área, mas para o hospital como um todo. Então, assim, curso maravilhoso. Está só começando, gente. Obrigada. Gente, só uma coisa. Vocês sabem, assim, eu sou muito sonhadora, certo? Assim, uma pessoa naturalmente idealista. E uma das coisas que tem no e-book, lá no finalzinho, no apêndice, é uma audácia, que é uma proposta de lei, sabe? Não, a gente não precisa muitas vezes reinventar a roda. Dentro da proposta seria, que eu acho que é algo que a gente, enquanto segurança do paciente a nível de Brasil, está precisando. Ser um pouco disruptivo. Pegar a lei da aviação sobre a obrigatoriedade desses treinamentos sobre fatores humanos e trazer para a saúde. Independente, né, da categoria, da experiência e tudo, ter algo que seja para nós. Porque quando a gente sai dos cursos, a Jaqueline falou sobre o Power Distance, por exemplo, isso é algo, gente, é um conceito tão rico e que a gente não traz, né, assim, a discussão no nosso dia a dia. O Power Distance, ele é uma distância de poder que é naturalmente, olha só, ele não é imposto por quem teoricamente está acima. É por como a pessoa que se sente abaixo impõe. O Power Distance, ele é um conceito social
Países que têm um tipo de gestão mais autocrática, né, eles têm um alto power distance. Países mais desenvolvidos, eles têm um baixo power distance. As pessoas se sentem mais à vontade para falar. E aí, às vezes, olha como é necessário a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Quem está lá naquela teórica posição acima, não precisa, às vezes, fazer nada, dizer nada. Não estou falando da segurança psicológica nesse caso. Não estou falando da pessoa que impõe alguma diferença. Estou falando, por exemplo, uma distância, por exemplo, entre um staff e um residente. Entre uma pessoa que trabalha no hospital, por exemplo, onde ela é concursada e o outro é cooperado, onde eu tenho uma pessoa recém-chegada e outro com muito tempo de experiência, alguém com currículo, sei lá, reconhecido. A pessoa que está teoricamente, estou toda hora repetindo isso, acima, ela às vezes ela não precisa fazer nada, não precisa ter nenhum comportamento destrutivo. Às vezes, só aquela pessoa que se sente baixo, só por aquele pensamento, ele deixa de falar. E aí você imagina, por exemplo, eu trago esse exemplo no livro, num centro cirúrgico, onde eu vejo, por exemplo, o paciente, ele vai operar o joelho direito, e eu vejo que está se preparando o joelho esquerdo. Se eu chego numa equipe onde eu tenho um alto power distance, o que eu posso pensar? Eu posso chegar lá e pensar assim, não, mas ele tem mais experiência, ele está aqui há mais tempo, ou ele é o cirurgião, eu sou, né? Então, eu que estou errada, eu que devo ter me confundido. Ou então eu posso ficar pensando assim, vamos lá, supor que o power distance seja um pouco menor. Aí eu posso chegar e dizer, ixi, será que não é o outro? Vale, eu pensei que era o outro joelho. Mas se eu tenho, gente, um power distance pequeno, uma equipe já integrada, eu posso chegar simplesmente e dizer, eu tenho uma dúvida. Isso não vai me desmerecer. Essa frase, inclusive, pode ser uma frase de segurança, né? Aplicada ali no contexto onde, quando alguém diz essa frase, todo mundo para dizer, tem algo errado. Parei, sem precisar causar nenhum transtorno, nenhum medo, nenhum pânico, nada. Parei. E aí eu digo, qual a dúvida, né? Então eu já vejo aqui o que foi que aconteceu. E aí eu evito um never event. Eu evito, por exemplo, a operação feita num membro errado. Isso, gente, tem na aviação, né? E hoje, o que eu lembro muito, tem um talk show que eu fiz há uns anos, que eu entrevistei até a doutora Riane Azevedo, que ela é anestesiologista, né, e dentro da área da saúde é uma das áreas mais seguras, embora as pessoas tenham medo, a doutora Celiane, enfermeira, e a Mota, Miriam Mota, que é uma especialista em segurança de voo, né, especialista em CRM, e ela colocou, né, por exemplo, que na aviação a hierarquia só serve para uma coisa. Ela disse assim, chegou ali a quentinha. Aí eu pergunto para comandante, sei lá, você quer carne ou frango? Aí ele diz lá o que ele quer. Aí eu vou perguntando, quando chegar no último, fica lá o que sobrou. Ela deu um exemplo só para ilustrar, para dizer assim, quer aquilo, nada demais, nada, entendeu? Nada. Em termos de segurança, não existe hierarquia. Qualquer pessoa, em qualquer posição, tem a sua fala valorizada e incentivada para se falar, para se colocar, expor ali a sua preocupação. Quando a gente trabalha isso, a gente diminui essa distância de poder e a gente evolui em segurança, né, em cultura nas organizações. Então, por isso que eu estou colocando sempre o livro de graça para as pessoas, para a gente poder discutir sobre isso, colocar sobre isso, e estar desenvolvendo cursos, né, sobre essas questões de fatores humanos dentro das organizações de saúde. Tá quase entrando no outro tema agora, desculpa, pessoal. Mas foi ótimo. E só faz acrescentar, né? Tudo faz parte da cultura, né? Não fugiu do tema em nenhum momento, né? Você ampliou, né? A Jaque me conhece desde a faculdade, né, Jaque? Eu falo demais. Eu não falo. Podem dizer assim, boa noite, tchau, porque senão fica aqui. Gente,
Acredito que a gente já está pela avançada da hora, né? A Cláudia brilhantemente ocupou, acho que as 2 horas, né? Quase as 2 horas. E aí, para todo mundo aqui, só é elogios para você. E a gente se encontra no próximo encontro, no próximo dia, nas próximas horas. Acho que o próximo encontro é Na qual é o dia? sexta-feira. A próxima sexta-feira, né? Na Aí, próxima sexta, nós estaremos trazendo o tema engajamento do paciente e a importância da cadeia de suprimento, né? Como a gente trabalha a segurança do paciente, levando em consideração a nossa cadeia de suprimentos. Então, pessoal, uma boa noite. boa noite, fique com Deus, Estamos muito obrigada. estamos muito felizes com a participação, olhando aqui o chat, olhando o grupo, nós temos pessoas do Brasil inteiro. Hoje foi só elogios para a aula da doutora Cláudia, ela sempre trazendo temáticas importantes nesse tema, né, nessa abordagem. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode colocar no grupo do WhatsApp, que dentro em breve nós estaremos respondendo. E espero todos vocês na próxima sexta-feira, às 19h30, com mais 2 temas que certamente trarão boas reflexões. E as aulas, elas serão disponibilizadas lá no grupo, né, do WhatsApp. A gente vai pedir a Cláudia a aula dela para disponibilizar, assim que ela disponibilizar, a gente vai colocar lá no grupo, viu? Muito obrigada, doutora Cláudia, foi um prazer tê-la conosco, viu? Obrigada pela parceria. Tá, pessoal, boa gente. noite, muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada a todos, boa noite.